Uma boa noite a todos, tudo bem com vocês? Por favor, alguém liga a luz ali para mim e você pode sentar. E só levantar esse disjuntor, hein? Pode levantar. Aí, valeu. Esse aí também. Gente, mais um sábado, mais um mês que se inicia, já estamos em setembro e o ano está acabando. E parece que nem começou direito. Hoje eu quero falar com vocês sobre a história de Daniel. Daniel, para quem conhece um pouco da Bíblia, conhece sobre Daniel na Cova dos Leões. Eu quero falar sobre esse Daniel que foi para a Cova dos Leões, mas eu não quero me atentar até ele entrar na Cova dos Leões, e sim o motivo que o levou para lá. E o tema da mensagem que eu coloquei foi convicções inegociáveis. Convicções inegociáveis. E para eu poder começar aqui, a gente vai ler, você vai abrir a sua Bíblia ou você vai vai acompanhar nos slides aí, que diz assim, no livro de Daniel: o rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário, em algumas versões diz, nomeou sátrapas para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores, ou em algumas versões presidentes, escolheu Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários, ou os sátrapas, para que protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz de todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de Deus. Então, os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, será lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava a Deus graças. Vamos orar, feche seus olhos aí. Senhor, fala conosco através dessa palavra, usa a minha vida, Jesus, a ministrar ao coração de cada um aqui e também ao meu. Amém. Gente, um pouco comprido o texto, mas só para a gente contextualizar, o rei Dario era filho do rei Nabucodonosor, lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês conhecem a história. Ele era filho, houve antes de Dario um outro rei, mas ele era filho de Nabucodonosor. Daniel já estava na Babilônia há muito tempo, o povo de Israel tinha sido preso e levado cativo para a Babilônia, e lá eles já estavam vivendo lá como escravos, exilados há muito tempo.
E o rei Dario, para organizar as coisas, ele nomeou 120 prefeitos, vamos dizer assim, porque existiam 120 províncias no reino dele. Cada província tinha um prefeito. E para supervisionar cada prefeito, ele colocou 3 governadores, vamos dizer assim. Cada governador cuidava de 40 províncias, ou de 40 prefeitos. Cuidava do quê? Cuidava para ver se o prefeito não ia roubar o dinheiro do imposto do rei, se eles iam seguir conforme o rei demandava. Até aí tudo certo. Daniel era um dos 3. Então, sobre a tutela de Daniel, a responsabilidade de Daniel, tinham 40 províncias, 40 cidades. Só que o cara era tão bom que o rei começou a olhar para ele, esse cara aqui é bom demais, esse cara aqui está se destacando. E ele começou a pensar em colocar Daniel sobre um nível maior, eram os prefeitos, os governadores e o rei. Ele pensou, vou criar mais um aqui para botar Daniel responsável dos governadores. Então Daniel talvez não, seria o cara que cuidasse dos 3 e sucessivamente os 3 cuidassem do outro lá, porque ele estava se destacando. Esse é o contexto do que a gente leu aqui. Os outros ficaram sabendo, os prefeitos e os governadores ficaram sabendo, ficaram com ciúmes e falaram assim, cara, a gente precisa achar alguma coisa para pegar esse cara aí, para dizer que ele não é tão bom assim. E eles reviraram a vida do cara, não acharam nada sobre Daniel, alguma coisa que poderiam acusá-lo. Aí até que eles falaram assim, cara, a gente pode falar sobre a fé dele. Esse cara crê no Deus, que não é o mesmo Deus da Babilônia. Esse cara crê num único Deus. Podemos acusar nele isso. Fizeram uma trama, chegaram para o rei, apresentaram um decreto, sem o rei saber da manobra que eles estavam fazendo. O rei simpatizava com Daniel, tanto é que já queria colocar Daniel, gostava de Daniel, queria botar ele num cargo maior. O rei, na inocência, fez um decreto. E a partir dali, Daniel não poderia mais invocar o nome de Deus por causa do decreto, durante 30 dias. Esse é o texto que a gente leu. Eu vou falar sobre convicções inegociáveis. Convicção. Você tem convicção que você é bonito. Pode alguém te chamar de feio, tá tranquilo. Você é convicto disso? Alguns não. Você é convicto de que Jesus nasceu de Maria por ordem de Deus? É uma convicção. Amém por isso. Nós vivemos num tempo hoje onde assuntos que antigamente se debatia lá fora estão sendo debatidos dentro da igreja como normal. Vivemos num tempo onde ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo, legalização das drogas, aborto, a legalização do aborto é um assunto que é trazido para dentro da igreja, não da forma de orientação e ensinamento no sentido do que a palavra diz sobre cada uma dessas coisas. Porque sim, a Bíblia tem resposta para todos esses assuntos que eu falei. Mas esses assuntos estão dentro da igreja para legitimar cada uma dessas coisas como aceitáveis aos olhos de Deus. Não é de hoje que nós vimos igrejas, pastores, líderes, pessoas na internet, pastores, que explicam que não, e eles vão, e eles pregam algo que quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é verdade. E se nós não tivermos uma convicção do que é, o que a Bíblia diz a respeito disso, o que eu penso baseado no que a palavra de Deus diz, a gente pode ter as nossas convicções não tão firmes assim. E elas podem se tornar não tão inegociáveis. Pesquisando e estudando sobre isso, eu encontrei algumas
alguns ministérios, vamos dizer assim, de dentro da igreja, movimentos de dentro das igrejas evangélicas, que defendem esse tipo de coisa. Um deles eu achei que é a Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, a FEPLA. Tem uma foto aí. Frente Evangélica pela Legalização do Aborto. Isso aí não é um Ministério da Cultura, isso aí não é... É um movimento que algumas igrejas, isso no Brasil, eu não peguei nada de fora, tem um movimento de igrejas que pregam a legalização do aborto e eles têm base bíblica para isso. E é um movimento que está surgindo, que já surgiu e que tem defendido essa causa. Outro que eu achei são os evangélicos pela diversidade. E é verdade. Mudei. Evangélicos pela diversidade. É um outro movimento, uma outra igreja, e não só a igreja, mas, às vezes, um movimento dentro de alguma igreja. Que, eu não preciso dizer nada, está aí, ó. O corpo trans, a imagem de Deus. Daí essa reportagem eu achei ali, ó, pastor ministrará curso sobre o fundamentalismo religioso e a defesa dos direitos LGBT. Coisas que estão na nossa sociedade. E tudo bem, faz parte. O problema é que isso está dentro da igreja. Isso está sendo pregado com a palavra de Deus. E eles estão achando concordância com o que as Escrituras dizem. Como eu não sei, mas estão. E todo mundo aqui é novo, todo mundo aqui é jovem. Talvez eu seja o mais velho aqui, mas eu sou novo ainda. E a gente tem que entender que a tendência é ter mais movimentos. Cada vez... Pode mudar isso aí para não ficar isso aí. Pode botar um neutro aí, que eu vou demorar para mudar o slide. A tendência é as coisas piorarem, desgringolar mais. E eu pergunto para você, qual é a sua convicção em relação a esses assuntos? O que você pensa, o que você sabe a respeito do que Jesus, do que a palavra de Deus fala sobre isso? Sobre o aborto, só para vocês terem uma ideia, semana passada eu e a Manu, a gente foi fazer a ecografia de 13 semanas. Tem uma foto aí, pode botar. Claro que não é a foto da ecografia, mas é a foto de um bebê com 13 semanas, tá? Tirando a cabeça de ET, grandona, ele já tem os 5 dedos, isso aí é de um bebê, é de um feto mesmo, é de uma criança. O Felipe que botou preto e branco, mas não é preto e branco, era mais real do que isso aí. Tirando a cabeça de ET, ali, a criança já tem os 5 dedos nas mãos, já tem os dedos dos pés, já tem o narizinho aqui, já tem a boca, já tem as orelhas. Na real, ela já tem tudo formado. E o coraçãozinho bate, gente. É muito engraçado que bate muito forte, assim, ó. As perninhas estico o braço, boto o dedo na boca. O nosso lá, a médica mexia, ele, pum, botava a mão na boca, assim, ó. Botava a mão no pinto, assim, porque é um menino. Dela, olha aí, tira a mão daí para eu ver se é menino ou menina. 13 semanas isso. Essa gente aqui, e não somente essa gente, quer tentar a legalização do aborto para uma criança de 22 semanas. 22 semanas é o dobro disso. A gente fez uma ecografia de 11 semanas. Em 11 semanas, a criança estava com 5 centímetros. 2 semanas depois, apenas 2 semanas, 11 semanas, 5 centímetros, e o órgão genital ainda não estava formado, desenvolvido. 2 semanas depois, a criança estava com 8 centímetros, 3 centímetros a mais, e o órgão genital já pronto. Com 11 semanas já tinha os dedos e as mãos. 13 semanas. Nós estamos falando de algo de 22 semanas. Para mim isso é claro, isso é um absurdo. Tentarem legalizar algo que até o cara que é ateu, o cara que é satanista deveria... Não, peraí, vamos...
E o meu tema aqui não é o aborto, mas nós entendemos que nós vivemos, sim, uma batalha espiritual no mundo que a gente vive. E quando nós olhamos para a história de Daniel, nós vimos que ele vivia uma batalha espiritual intensa durante toda a sua vida na Babilônia. Começou lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha só porque não se curvaram. Começa antes do povo cair na Babilônia. Foram presos, foram levados para a Babilônia porque estavam com as suas convicções trocadas e começaram a adorar tudo que era tipo de Deus. Faziam deuses e adoravam deuses aonde Deus havia dito: há somente um Deus, adorará somente um Deus. E o povo se perdeu e as suas convicções se foram. O maior desafio que Daniel viveu durante toda a sua vida foi a idolatria, foi as ideologias. E fazendo um paralelo com a nossa vida, é exatamente isso que a gente vive hoje, gente. Nós vivemos, eu peguei um tema aqui, mas são vários outros. Nós precisamos entender que nós vivemos num mundo onde cada vez mais a idolatria, as ideologias estarão cada vez mais fortes. E se você não tiver convicção de quem você é em Cristo, se você não tiver convicção do que a Bíblia é na sua vida, você vai se perder ao longo do tempo. Porque alguém mais convicto que você vai chegar com alguma teoria sobre alguma coisa e vai começar a botar uma pulga atrás da orelha de você. Umas 2 semanas atrás eu fui num grupo de crescimento e tinha uma pessoa lá e ela começou a compartilhar. E ela não é cristã, mas ela está vindo na igreja. E a gente estava falando e ela falou assim: que nem os judeus. Os judeus fazem assim, assim, assim. Inclusive, eles têm uma teoria de que Jesus não é o Messias. Que Jesus ainda não é o Messias que veio. E é muito interessante. Dá até para a gente pensar. Hein, pastor? Daí ele virou para mim e falou assim: hein, pastor? Eles têm... Olha, a teoria deles é muito boa. Dá para até a gente ficar com o pé atrás. Não. Eu falei: não. Tu pode ficar com o pé atrás. Não vem contar com a minha... Porque é uma convicção que eu tenho. De que Jesus foi o Filho de Deus enviado para morrer por mim e por você, para que a gente pudesse viver hoje do jeito que a gente é. Pecando, errando, falhando, mas sabendo que existe um Deus que nos ama e que nos aceita a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. E o que eu quero ver com vocês é que a gente precisa olhar para Daniel e fazer a seguinte pergunta: como Daniel conseguiu se manter íntegro durante toda a sua vida vivendo na Babilônia? Quando eu era mais novo, quando a gente ia a algum lugar, assim, o negócio era meio louco, assim, meio... os caras tudo loucos, assim, Babilônia, mas isso aqui é Babilônia, meu. Porque a Babilônia era sinônimo de loucurado. Era de... só doido. Esse cara viveu lá. Era um ser humano normal, pecou, mas a Bíblia não relata pecado nenhum dele. Não, você não vê alguma história, a gente vê pecado de Davi, a gente vê pecado de Abraão, a gente vê pecado de Moisés, mas a gente não vê pecado de Daniel. Então ele não pecou, não. Pecar ele pecou, mas a Bíblia nem relata, porque ele conseguiu viver num período, literalmente, aquela Babilônia, de forma íntegra. Quando nós olhamos para a história de Daniel, ao longo de sua vida, nós vimos que ele sofreu perseguições, armações e todo tipo de contenda. Ele sofreu essas coisas porque ele era um homem fiel ao que ele cria. Suas convicções eram inegociáveis. A Bíblia diz que nele não havia culpa, que ele era um homem fiel
e de espírito excelente. E quando o rei Dario olha para ele e vê a capacidade, o caráter, a inteligência e a excelência com qual ele fazia as coisas, o rei decide dar um upgrade nele. E o povo, e os prefeitos e os governadores ficam com ciúmes. E no verso 4, diz assim: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada o encontraram. Se alguém fosse olhar para você e tentasse achar algum furo na forma como você lida no seu trabalho, na forma como você trabalha, no jeito que você se veste, no seu relacionamento entre namorado e namorada, se alguém fosse procurar alguma coisa na forma como você trata os seus pais, na forma como você se comporta quando você não está com gente da igreja, eles achariam algo que pudesse dizer assim: aí, ó, é por isso que eu não gosto dos crentes, sem vergonha. Olha aí, ó, é um baita de um boca suja, fala palavrão. Olha aí, é mentiroso. Se as pessoas olhassem para você, tentando ver como você lida com seu dinheiro, elas iriam achar alguma coisa? Esse cara aí é um avarento, meu. Isso aí bota um sorrisal na mão ali, um Doril e molha e não... de tão mão de vaca, esse não, Deus o livre. Não, esse cara aí faz até maracutaia no serviço dele lá para conseguir mais dinheiro. Não, esse cara nem dorme porque ele só pensa em dinheiro. Se as pessoas fossem investigar a sua conduta, da forma como você lida com dinheiro, na forma como você trata as pessoas, na forma como o seu vocabulário, você seria digno das pessoas... bah, meu, esse cara é um baita de um profissional. Não, esse cara... Gente, eu não estou falando em perfeição aqui, ninguém é perfeição. Ninguém é perfeito. Porque a minha mulher ele deve estar pensando assim: ah, está falando isso aí, eu poderia listar várias coisas dele aqui. Ó. A gente não é perfeito, a gente se irrita, a gente pisa na bola. Mas algo para nos desabonar, para a pessoa olhar para você e dizer assim: ah, esse cara não vale nada. Há um tempo atrás eu ouvi de uma pessoa que não é cristã, mas conhece alguns cristãos, ou pseudos cristãos, ele falou assim: ah, cara, eu não vou em igreja nenhuma, porque a igreja do fulano, Bertano e Ciclano, eu conheço, e são todos safados sem vergonha. Eu não estou falando porque me dizem, eu estou falando porque eu conheço. Ele disse. Vergonha, gente. Vergonha para o Evangelho. Eles sabiam, aqueles colegas de Daniel, que se eles quisessem acusar Daniel de alguma coisa, teria que ser relacionado à sua fé, às suas convicções. Eles sabiam que para Daniel só existia um rei, um Deus, que Daniel não adorava imagem nenhuma. E é interessante que no verso 6, quando eles vão para o rei, ele diz o seguinte: então, os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram, o que eles disseram para o rei? Que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei cumprida rigorosamente. Mentira! Não eram todos, porque Daniel não concordou. Daniel não concordou com isso aqui, era uma mentira. Ele foi vítima de uma trama feita para pegar ele. E, gente, entenda uma coisa, todos nós,
todos os dias. Estamos, sim, sujeitos a armações contra nós, contra a nossa fé, de qualquer esfera. Todos nós estamos sujeitos a pegadinhas para a pessoa ver se tu é fiel mesmo, para ver se vai testar a tua fé, para ver se você vai dar o braço a torcer ou não. Obrigado. É da torneira? É da torneira? Obrigado. A mineral, obrigado. E a grande lição da vida de Daniel que a gente precisa é que a disciplina de oração dele não falhou, mesmo quando o decreto foi assinado e dito: não se pode orar por 30 dias. Não se pode adorar qualquer outro Deus a não ser o rei durante 30 dias. Porque quando saiu o decreto, a Bíblia diz que ele foi para o seu quarto, e a Bíblia diz que ele se ajoelhou, e como de costume, ele orou como ele orava 3 vezes ao dia, depois do decreto. Então, ele manteve uma disciplina que ele já tinha. Quando a gente vai ver lá, quando ele tinha 16, 17 anos, quando ele entrou, quando ele virou, quando o rei olhou para ele, Nabucodonosor ainda, e ele começou a trabalhar no palácio, a Bíblia diz que ele já orava, o costume de orar 3 vezes no dia. E essa história aqui, nessa ocasião com o rei Dario, Daniel tinha aproximadamente 80 anos. Não os 16 que ele tinha lá. Mas a disciplina espiritual dele, os devocionais diários, se mantiveram durante todo o tempo, inclusive no meio do decreto do rei. Gente, sem disciplinas espirituais, sem a nossa disciplina devocional, nós não teremos, eu não terei poder espiritual nenhum para enfrentar qualquer provação que seja. Poder espiritual. O que é o poder espiritual? É você ter a cabeça erguida para não ter medo de falar: cara, eu não concordo com isso. Cara, eu não penso assim. Eu não compactuo com isso. Gente, a única forma de nós termos poderes espirituais é meio estranho, mas de nós sermos pessoas que irão fazer a diferença nesse mundo é se nós tivermos disciplina com o nosso relacionamento com Deus, de oração e leitura da palavra. Eu estou aqui e vocês me têm como pastor, você é crente, você tem uma moral, as pessoas te olham, beleza, mas ninguém sabe de verdade melhor do que Deus e você quem você é. E eu posso sair daqui e você: nossa, que bênção de palavra, nossa, o pastor prega bem, nossa, isso e aquilo. Mas a única forma que vai me dar autoridade, convicção e poder espiritual, firmeza, é se eu estou mantendo as minhas disciplinas espirituais, de oração e de leitura, de devocional. É a única forma. Disciplinas devocionais são ferramentas para manter vivo o nosso relacionamento com Deus. A única forma de a gente se relacionar com alguém é gastando tempo. E isso é chover no molhado. Nós precisamos entender que a única forma de mantermos as nossas convicções inabaláveis é tendo um relacionamento diário com Deus. Ponto. Você hoje pode ter uma convicção a respeito de alguma coisa. Sobre Deus, sobre a sua fé. Se você não tiver o seu relacionamento diário com Deus, o tempo irá mudar essa sua convicção. Nós olhamos para o mundo hoje e nós vemos que as pessoas não têm convicções
baseadas em algo que elas acreditam. Nós estamos no meio de uma campanha eleitoral. E a gente consegue perceber político A, que falava mal do político B, andando com o político, e o político A andando com o político B, abraçado e dizendo que eles são a melhor coisa para andar junto. Mas, numa eleição atrás, a convicção era outra. Nós temos um presidente que tinha uma convicção a respeito do vice-presidente, que, com o tempo, a convicção mudou. E toda a convicção que um dizia que o outro queria voltar para a cena do crime, mudou. Mas era uma convicção firme, mas mudou. E vocês sabem por que as pessoas mudam as suas convicções? As pessoas mudam as suas convicções por interesse. Porque quando mais me interessa estar em tal lugar fazendo tal coisa, eu mudo a minha convicção. Hoje, agora, nesse momento, se eu perguntar para você, quem acha que o aborto não tem que ser legalizado no Brasil? Talvez todo mundo fosse levantar a mão. Amém. Aí você sai daqui e você vai na sua faculdade e só tem gente com um pensamento contrário. E você, para não perder a pose, não vou falar nada, mas fica com a cabeça assim, ó. Porque, na verdade, é interesse. As pessoas mudam as suas convicções por interesse. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que chegar agora, dar-lhe um pedalaço na porta da faculdade e dizer assim, olha aqui, ó, a partir de agora, ninguém mais fala sobre tal, quase deixei cair o copo aqui, ninguém mais fala sobre tal, não é isso. Mas é eu ter uma postura, porque Daniel, gente, não estava esfregando na cara dos outros, falando assim, aqui, ó, eu não vou me curvar, aqui, ó, aqui para vocês, eu não vou. Não, ele estava de boa. Ele não chegou para o rei e mostrou, olha aqui, ó, eu faço muito mais que os outros. Não. Só baseado naquilo que ele entendia sobre Deus e a palavra de Deus, ele sabia que ele tinha que ser um funcionário exemplo, que ele tinha que dar o seu melhor, que ele tinha que estudar bem, que a responsabilidade que o rei tinha colocado sobre ele, ele tinha que dar o seu melhor. E por causa disso, as pessoas começaram a ter ciúmes dele. Entenda uma coisa, é inevitável que na medida que você caminha com Jesus, você anda, o que você fala, a forma como você trata os outros, a forma como você lida com o seu dinheiro, a forma como você namora, para quem namora aí. Se você namora um namoro que agrada aos olhos de Deus, o cara que não conhece Jesus vai olhar para você e vai falar assim, que? Vai dizer que é só mãozinha dada e beijinho na boca. Mas você está doente, meu. Você vai sofrer preconceito. Você vai ser taxado de otário. Você vai... E aí? Qual é a sua convicção? Pastor, é que é difícil. Na hora que todo mundo estiver falando besteira, mostrando pornografia no trabalho, falando porcaria, você vai falar... Ou você vai dar risada, eu não falei nada, mas deu risada. Você vai ser conivente para mostrar que você não é careta, que você é um crente moderno, que você não é um... Qual é a sua convicção? Em 2016, eu trabalhava na prefeitura e eu tive que optar por fazer uma escolha que ia contra as convicções que eu tinha como cristão para manter o meu emprego. E eu lembro que não fui retornando para as pessoas. A Manu estava grávida da Alice, da nossa primeira filha, e teve uma vez que eu recebi uma ligação do secretário da minha secretaria. Ele disse assim, Ezequiel, tu é um cara bom, tu é um cara gente boa, a gente te quer trabalhando aqui, mas tu tem que te posicionar, meu. Não interessa se A ou B não se posicionar, tu tem que te posicionar. E aí? Falei, cara,
eu quero continuar trabalhando aqui, eu preciso do emprego, isso, aquilo. Mas eu não vou fazer isso aí, eu não vou. E eu lembro até hoje, o cara falou assim, cara, pensa na filha que está para nascer. Pensa na vida da sua filha, você vai precisar desse emprego para sustentar a sua família. E eu me mordi com aquilo, porque ele estava barganhando alguma coisa, chantageando com o nascimento da minha filha. E eu não abri mão daquilo. Consequência daquilo, Deus me prosperou, eu não perdi nada. Não. Isso era numa sexta, na segunda-feira eu fui para a rua. Fui para a rua, trabalhava na prefeitura, não recebia seguro-desemprego, o fundo de garantia, nada. Fiquei 1 ano e meio, gente, debaixo do pau. Trabalhei em tudo que você possa imaginar, que aparecia na frente para poder pagar as contas da casa. A minha filha nasceu, eu lembro quando ela nasceu, eu trabalhava ajudando um cara e a gente estava limpando um prédio que havia pegado fogo. Estava todo preto o prédio, e o que eu fazia o dia inteiro era passar clorofila nas paredes para tirar o preto da parede. Eu ganhava R$60 por dia, eu lembro. Mas eu não me envergonhava disso. Mas eu tinha um emprego bem bom, um emprego tranquilo, escritório, de boa, que eu perdi. Mas eu não estava arrependido por ter perdido. Porque as minhas convicções eram maiores do que a oportunidade que tinha me aparecido. E eu lembro que naquele ano, naquele período, Salmo 121 foi o que eu carregava comigo, que diz o seguinte: o Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. E foi num desses momentos de devocionais que se criou, que eu escrevi, e depois virou música, a música que a gente acabou de cantar, que diz: os teus planos são perfeitos, és um Deus que nunca falha. Na abundância ou num pouco. Esqueci. Na alegria ou na dor. Sempre confiarei em ti. És meu refúgio e Salvador. Eu quero viver tudo aquilo que tu tem para mim. E eu não quero trocar o que eu acho que é melhor para mim. Passei perrengue, foi momentos difíceis. E eu lembro até hoje que tinha um cara que trabalhava comigo, que ele se dizia cristão também, e ele disse assim para mim: pelo amor de Deus, meu, tu não vai conseguir um salário desse aí em lugar nenhum. Vai, aceita, porque ele já tinha aceitado. Falei: não, meu, tu é louco. Falei para ele: tu é louco, meu. E o Jesus que tu crê, e a Bíblia que tu... Pelo amor de Deus. Quando nós temos a convicção e nós mantemos uma disciplina de relacionamento com Jesus, as nossas convicções se tornam inegociáveis. E agora, Daniel aqui tinha todos contra ele. Inclusive o rei, que era simpatizante dele, com um decreto dizendo: não pode fazer nada. Caso contrário, vai ser jogado na cova dos leões. E ele não retrucou, não bateu boca, mas, como de costume, ele foi para lá. Hoje, gente, se você defender a sua fé e dizer que você é cristão, você vai ser cancelado. As pessoas vão dizer até que você é um crente quadrado, porque hoje o crente está moderno e você é um crente quadrado, você é um crente retrógrado. Eu conheço um monte de gente que é cristão e não é assim. Qual o problema de fumar? Qual o problema de eu morar com a minha namorada há 10 anos, já não sou casado, mas sou cristão, sou crente, sou evangélico?
Qual é o problema de defender o aborto? Qual é o problema de defender casamento do mesmo gênero? Deus ama todos e Deus não tem... E as coisas vão indo e as pessoas... É mesmo, né? É verdade, é. E as pessoas vão acreditando, por quê? Porque não tem relacionamento com Deus, não tem disciplinas espirituais. Era um hábito de Daniel orar e ter o seu devocional com Deus. Quando a Bíblia diz que ele foi para o seu quarto, a Bíblia diz que ele, olhando para a janela onde ficava Jerusalém, a cidade de onde eles tinham vindo, ele orou como era de costume. A gente precisa entender, gente, a importância do hábito. Hábito. As minhas filhas, todo dia, a minha esposa ou eu temos que mandar elas escovar os dentes. Mais a minha esposa. Gurias, agora, antes de dormir, vão escovar os dentes. Almoçaram, vão escovar os dentes. Se não pedir para elas escovar os dentes, elas não vão escovar os dentes. Não vão. Por quê? Porque ainda não é um hábito na vida delas. Quem aqui não escovou os dentes hoje, levanta a mão. Ninguém tem coragem de levantar, né? Gente, escovar os dentes, para nós aqui, gente mais velha, é algo normal, pelo amor de Deus. Ninguém vai acordar de manhã cedo e falar assim, guria, meio-dia, guria do céu, não escovei os dentes hoje. Não lembrei. Nem passou na cabeça. Porque a gente acorda com um bafo horroroso, uma dobra grudada aqui, ó. Que você vai escovar, é um hábito, você vai no automático ali. Você não chega aqui e fala assim, meu Deus do céu, vim pelado para a igreja e não botei roupa. Porque é um hábito, é natural, a gente faz isso. Gente, ler a Bíblia e orar é um hábito. Mas, se eu fizesse a pergunta, quem leu a Bíblia hoje? Nem todo mundo ia levantar a mão. Quem investiu, quem gastou tempo orando hoje? Quem foi orar hoje? Alguns vão levantar a mão. Por quê? Porque não é um hábito. É ou não é? Simples. A vida de leitura e de oração é uma questão de costume. E nós precisamos criar o hábito de ler a nossa Bíblia todos os dias. Nós precisamos ter o hábito de orar todos os dias. Você come todo dia, você não come todo dia? Você mexe no seu celular. Quem não entrou no Instagram hoje? Pode levantar a mão aí, que esse aí nós vamos dar uma salva de palmas. Pode levantar a mão. Não entrou no Instagram hoje? Vamos aplaudir. Porque está sem internet, estragou o celular ou porque não quis? Desinstalou, olha aí, meu, essa aí é crente. Vem para cima aqui. Não, tô brincando. Hã? Desinstalou também. O outro lá porque está sem o pacote de dados da internet. Não, brincadeira. Gente, se você não mexe no celular por um dia, você sente falta, não sente? Sente, né? Todo mundo sente falta. Se você não comer, quem não comeu nada hoje o dia inteiro? Levanta a mão. Viu? Ninguém jejuou hoje. Se você não comeu nada e estivesse aqui, você ia estar sentindo falta da comida. Por quê? Porque é um hábito seu comer. Mesma coisa, escovar os dentes, colocar uma roupa, mexer no celular, é um hábito. E se a gente não faz o hábito, automaticamente a gente sente falta. E você, a partir do momento que você é um hábito na sua vida orar e ler a Bíblia, isso você vai sentir falta. Você precisa criar o hábito de ler a sua Bíblia até chegar o dia que você sentirá falta se passar um dia sem ler. Porque, sendo bem sincero, para quem não leu a Bíblia hoje, você não sentiu falta. Você não estava hoje pensando assim, sabia? Estava estranho, o dia parecia que não era sábado hoje. Não li a Bíblia, guria. Não li a Bíblia. Mas eu estou meio estranho, o que é que está... Claro, não orei, não falei com Deus, só um pouquinho. Gente, não vamos ser hipócritas. Eu estou falando isso aí e estou fazendo piada de mim. Porque isso sou eu, hoje, 7 de setembro. Não senti falta. Nós precisamos entender.
que nós precisamos. Mas é difícil, uma pessoa ainda falou no grupo. É difícil, ninguém gosta de ler, ninguém gosta de orar. Porque é ruim mesmo, porque não é um hábito na nossa vida. E isso precisa ser criado. Tudo é questão de iniciativa até se tornar um hábito. Tudo. Quer ver um exemplo? Há 3 semanas atrás, eu entrei na natação, eu, o Pancas e o Felipe, para a gente treinar, não nadar. A gente vai lá para a piscina e tudo que a gente faz é menos nadar. A gente vai para lá e tenta treinar o fôlego, a apneia. Tá? O tempo sem respirar debaixo d'água. Vocês são doentes? Para que isso? Isso ajuda no mergulho. Né? Quando tu vai para o mar e mergulha, faz caça submarina, quanto mais tempo tu conseguir ficar embaixo da água, melhor é. Então, isso precisa de treino, isso precisa de repetidos vezes você fazer até se criar um hábito e você se acostumar a conseguir ficar mais tempo debaixo da água. Na primeira aula, no primeiro treino que a gente fez, eu fiquei 54 segundos. Foi o meu top. E eu tenho eu tenho pouca resistência, pouco fôlego. Eu não consigo ficar trancando a respiração por muito tempo. Então, eu saí da piscina 54 segundos. Monstro. Porque a primeira, eu lembro, quando eu fiz a primeira, deu 24 segundos. Eu levantei, 1 minuto e meio. O Felipe, não, 24 segundos. 24 segundos, gente. Mas, até o final da aula, 54 segundos. Estava me sentindo. E a minha meta era, até o final do ano, 2 minutos. 54, já estou quase na metade. Na primeira aula, tá bom. Até o final do ano. Na segunda aula, 1 minuto e 31. Esfreguei na cara do Felipe. 1 minuto e 31. Ele ficou louco. Porque ele não gosta de ficar atrás. Gente, 1 minuto e 31 é muita coisa. Né? Sem respirar. Eu achava, meu Deus, tá ótimo. Até o final do ano eu vou conseguir os 2 minutos. Na terceira aula, 2 minutos e 18. 2 minutos e 18, gente. Eu sou a pior pessoa para fôlego, assim, eu não tenho resistência. Mas, por que eu consegui ficar 2 minutos e 18? Porque eu fui fazendo uma coisa repetida às vezes. E os 54 segundos ficaram para trás. 1 minuto ficou para trás, 1 minuto e meio ficou para trás. A mesma coisa é com a oração e com a Bíblia, gente. E isso aqui foi um tapa na minha cara. Porque quando eu lembrei disso aqui, eu pensei assim, sem vergonha. E qual que foi a tua progressão em tempo de oração diário? Qual foi a tua progressão de leitura da palavra de Deus? Porque é a mesma coisa. E se tem uma coisa que é horrível é ficar sem ar, sem respirar. E por que em sã consciência você vai fazer isso? Você começa a fazer por um propósito, aquilo se cria um hábito e tu gosta de fazer. E quinta passada agora, e eu estou treinando durante a semana no seco, né? Para chegar na aula e estar melhor. Porque o Felipe, eu fiz 2,18, o Felipe fez quanto, Felipe? 2,20. Esfregou na minha cara, eu saí derrotado da piscina. Tudo bem. Nada como um dia após o outro, faz parte. Essa semana eu treinando, eu fiz 2 minutos e 24. Pega, Felipe. 2 minutos e 24. Por quê? Porque a coisa está se tornando um hábito. A mesma coisa precisa ser com a nossa vida de oração e devocional. E para terminar, gente, um estudo feito pelo Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos, com 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos, tinha como objetivo ver como as pessoas estavam interagindo com as Escrituras. Tá? E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta. Não era, mas acabou se tornando a principal descoberta do estudo. E que descoberta foi essa? Que as pessoas que liam a Bíblia uma única vez por semana, o efeito era 0. Não mudava nada na vida das pessoas. As pessoas que liam 2 vezes por semana, o efeito era 0 também. Nada mudou entre as pessoas. Agora, as pessoas que liam 3 vezes na semana a Bíblia, houve um
um leve ponto de diferença entre as que liam uma ou duas vezes, mas quase insignificante. Mas a descoberta que impressionou os pesquisadores foi essa aqui, que quando nós lemos a Bíblia 4 vezes por semana, eu estou falando 4, não estou falando 5, 6, 4 vezes por semana. As pessoas que leram a Bíblia 4 vezes por semana, o gráfico subia de forma absurda, da terceira para a quarta. Normalmente a gente acha que o estudo deveria vir uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes. Não, mas do terceiro para o quarto subiu de forma absurda. E olha o que eles descobriram, gente. Isso aqui é fantástico. Para as pessoas que liam 4 vezes na semana, o sentimento de solidão caía 30%. As pessoas que tinham o hábito de ler a Bíblia 4 vezes na semana não se sentiam tão sozinho, tão para baixo. Problemas com raiva caíram 32%. Está aí, miserável. Você que é brabo, não está lendo a Bíblia. No mínimo 4 vezes por semana. A amargura nos relacionamentos cai 40%. A amargura nos relacionamentos cai 40%. Seu relacionamento com sua esposa, seu marido, o seu relacionamento com seus filhos, com seus amigos, cai 40%. Gente, o alcoolismo cai 57% na vida das pessoas que têm o costume de ler 4 vezes na semana. O sentimento de insatisfação espiritual cai 60%. Aquelas pessoas que se sentem desanimadas, se sentem que as coisas estão difíceis, se sentem que eu oro e parece que não acontece nada. As pessoas que têm o costume de ler 4 vezes por semana, esse sentimento cai 60%. Contato com a pornografia cai 61%, gente. 61%. E às vezes a gente tenta achar uma maneira de se desvencilhar de uma coisa dessa, e a gente precisa achar, quando na verdade o maior antídoto é a leitura da Bíblia. E tudo isso que eu falei são tudo hábitos ruins que diminuíram a frequência, né? Não são hábitos bons. Agora, de hábitos e comportamentos bons, olha só, o comportamento da sua fé aumenta 200%. Porque você confia na palavra. Você está com a palavra sempre fresca na sua cabeça, e isso te dá mais fé para você lidar no dia a dia com as suas coisas. Então, você recebe uma notícia que te abala no dia, a sua fé vai te fortalecer. Porque você automaticamente vai estar fresco na memória a palavra que você leu. A promessa que Jesus colocou para mim e para você e que a gente leu. O aumento de 230% no discipulado. Você entende a importância de estar em comunhão, gente, de vir num grupo de crescimento. Você entende a importância de fazer parte de uma igreja, de servir, de vir num culto, de falar de Jesus para as pessoas. Isso aumenta 230%, lendo 4 vezes por semana. Apenas lendo a Bíblia, apenas. E, na verdade, gente, muito dos nossos problemas, dos nossos dilemas, dos nossos pecados, dos nossos vícios, dos nossos medos, das nossas imaturidades, da nossa falta de posicionamento, poderia ser resolvido com apenas uma pergunta: quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Essa pergunta poderia resolver muitos problemas meu e seu, talvez. Muitos vícios, muitos desânimos, muitas inconstâncias, muita imaturidade
À medida que a minha intimidade com a Bíblia, com Deus, cresce a minha fé, cresce a nossa ousadia espiritual, cresce a nossa coragem, gente. E é por isso que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Eu quero dizer para vocês, quando eu estava montando esse sermão, eu fui desafiado por Deus. Deus mexeu no meu coração. Porque eu estou na academia agora, eu estou fazendo esse negócio da apneia aí, eu estou tentando cuidar mais da saúde, eu estou arrumando a minha casa, eu estou cuidando das minhas filhas. Eu me esforço para um monte de coisa. E para o meu relacionamento com Deus, o que eu estou fazendo de diferente? Pelo contrário, a enchente veio e levou todas as minhas Bíblias, todos os meus livros, todas as metas que eu tinha de leitura e de estudo, se foi por água abaixo. E aí? E eu vou ficar até hoje, nós estamos em setembro, e eu vou ficar lamentando uma coisa que aconteceu em maio. O Espírito Santo me incomodou nisso. A gente precisa melhorar. A gente precisa que se torne um hábito a leitura e a oração na nossa vida. Nós dizemos que nós somos inconformados, mas na verdade muitas vezes nós somos conformados, gente. Com tudo. E nós não entendemos o porquê que está desanimado, por que não cresce, por que não desenvolve, por que eu não consigo, por que não... Porque está faltando leitura, está faltando oração, está faltando vida com Deus, está faltando intimidade com Jesus. E para isso, eu lancei um desafio para nós, para mim, e eu quero compartilhar com vocês. Lendo a Bíblia toda em 100 dias. Esse ano eu não li toda a Bíblia ainda. Mas ainda faltam 116 dias para acabar o ano. E esse é um desafio que tem na YouVersion, 100 dias para você ler a Bíblia. Ah, não, ano que vem eu começo. Não. E o que eu vou fazer nesses 116 dias? E se Jesus voltar nesses 116 dias? Então, a gente precisa entender que a hora é agora. O Espírito Santo está falando com você agora, nesse culto e nessa mensagem. A oportunidade que nós temos é agora. Então, depois, no final do culto, eu vou deixar esse slide aqui, vai ter o QR Code ali, e nesse QR Code vai te dar um link, você vai entrar nesse grupo, é um grupo, se você tem o aplicativo da YouVersion, vai te levar para um grupo, você vai entrar e esse grupo vai estar eu ali. E esse grupo começa na segunda-feira. Gente, hoje nós temos a oportunidade de ler a Bíblia, de escutar. Cara, esse aplicativo tem para você escutar. Então você vai pegar o carro, vai pegar o ônibus, vai pegar o trem, vai para a academia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É ou não é? Você não escuta porcaria quando está na academia, quando está... Por que não escutar a Bíblia? Ah, mas aí eu não vou prestar muita atenção, eu não vou conseguir absorver, isso aí eu vou fazer só para dizer que eu li a Bíblia toda, mas eu li que nem um livro correndo para bater a meta. Amém? Ainda assim, é melhor do que não fazer. Se você pegar 10% para a sua vida, se você absorver 10% da Bíblia toda que você leu, eu tenho certeza que o seu 2024, em 116 dias, vai virar de cabeça para o ar. A sua vida não vai ser mais a mesma. Porque hábitos vão mudar, vícios vão desaparecer, forma de ver e de tratar as pessoas vão mudar, porque você está mudando os seus hábitos. Esse é o desafio. E o outro é que dia 27 de setembro, tu tem a arte da vigília aí? Pode botar. Dia 27 de setembro é uma sexta-feira. A gente marcou uma vigília, eu marquei uma vigília aqui no Templo Maior, às 22 horas. É uma sexta-feira. A gente vai orar aqui, como inconformados. A gente vai gastar um tempo orando. A gente vai orar um pelos outros, a gente vai orar pelas nossas vidas, a gente vai orar junto. Vem quem não quer não vem, quem não pode não vem, quem quer vem, e está aí. Eu vou estar aqui. Com banda, sem banda, com violão lá atrás, eu não sei. A última vigília que teve aqui dos jovens, que eu lembro, aqui dentro,
Não foi a última. Mas em 2008 teve uma vigília aqui, que foi a primeira vez, e a gente estava fazendo lá atrás, que era dos jovens, e foi a primeira vez que Deus falou comigo que ele tinha me chamado para ser pastor. Foi numa vigília menor de jovens aqui dentro. Talvez o que nós precisamos é dobrar os nossos joelhos, botar a cara no chão e orarmos a Cristo, clamarmos a Ele. Talvez o que nós precisamos é ouvir o que Ele tem para nós, é entender aquilo que a gente não tem entendido. Daniel, ele foi jogado sim na cova dos leões, porque ele não abriu mão das suas convicções. Ele sofreu a represália. Mas a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões. Então, o prejuízo você pode ter por não abrir mão das suas convicções. Mas não esqueça que a maior glória é você estar de bem com Deus. A maior glória que você pode receber, e talvez você receba nessa terra ou não, é saber que Deus está com você, que Deus se agrada do seu posicionamento, do seu amor com Ele. E a única forma de nós conseguirmos isso é termos uma rotina, um hábito de leitura e oração. E eu quero terminar com um versículo que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esse é o poder da palavra de Deus. É por isso que aqueles números ali, de mudança de hábito e de comportamento das pessoas, mudam apavorantemente, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar qualquer um. E eu tenho certeza, e eu acredito, que tem jovens, tem pessoas aqui dentro que querem uma mudança na sua vida, querem uma resposta de Deus em respeito a alguma situação. E essa resposta está na sua vida de intimidade com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Eu tenho certeza que Ele vai ser real na sua vida, que Ele vai te dar aquilo que você tem colocado diante dEle. Vamos orar, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Misericórdia, Pai, porque a gente investe, gasta tanto tempo, Senhor, com coisas que nós sabemos que são superficiais e que não vão nos levar a nada. E paramos tão pouco tempo para estar em intimidade contigo, te conhecer mais, saber os teus planos para nós. Nós cantamos que os teus planos são perfeitos e que o Senhor é um Deus que nunca falha, que a tua bondade nos alcança, mas a gente gasta tão pouco tempo, Senhor, contigo. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida, Pai. Mas eu peço que o Senhor nos dê força, porque nós ainda podemos fazer diferente, nós ainda podemos melhorar, nós ainda podemos fazer diferente. Ajuda-nos, Pai, dá-nos força, Senhor. Pai, esse desafio da leitura da Bíblia, o desafio em orarmos, Pai, investimos tempo diariamente fazendo isso. Ajuda-nos nisso, Pai. Ajuda-nos a priorizarmos isso na nossa vida. Ajuda-nos a entender, Pai, que a única forma de a gente nos manter convictos na Tua Palavra no mundo atual é manter um relacionamento diário contigo. Eu oro por cada um aqui, Senhor. Aquele que está desanimado e aquele que não está. Aquele que está triste e aquele que não está. Aquele que está depressivo. Aquele que está com ansiedade. Para que o Teu poder, o poder da Tua Palavra, seja transformador, na medida que as pessoas, que cada um aqui, se autodesafie a mudar os seus hábitos de leitura e oração.
Essa é a minha oração, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? 2 recados, 3 recados. O primeiro, nós temos uma cantina aqui, é salchipão. Tem pãozinho de alho, tem salchipão, tem sobremesa. O pessoal se puxou ali. Então comprem para ajudar e para você comer também, porque comer é bom. Beleza? Outra coisa, a galera da cantina está precisando de voluntários para ajudar eles. A gente tem cantina uma vez por mês, cada vez que tem o culto, né? Então, fala com a Laura ali, que vai estar ali, e fala, eu quero ajudar. Ela vai te falar como é que você pode fazer parte disso. Beleza? Outro assunto é sobre o dia 20 de setembro. Tem a arte aí, pode botar. 20 de setembro, no feriado, numa sexta-feira, a gente vai estar ali no ginásio da Rio dos Sinos, como a gente fez ano passado, tá? Então, cada um vai levar o seu pedaço de carne e a gente vai fazer uma churrascada ali, como a gente faz todo ano. Ali tem quadra de futebol, vôlei, a gente vai abrir a quadra de areia do outro lado também. A única coisa é que as bebidas a gente precisa consumir deles, tá? Mas você pode levar uma sobremesa se quiser, leve um pedaço de carne para você. A gente vai ter uma equipe que vai estar assando a partir das 10 horas da manhã. Não tem horário ali, mas é a partir das 10 da manhã. A gente vai passar lá. Ah, tá lá em cima lá. Tá bom? 20 de setembro, na sexta-feira. Daí, dia 21 de setembro, nós não temos o encontro dos inconformados. O nosso encontro vai ser na sexta-feira, dia 20 de setembro. Beleza? É isso, né? Vamos se colocar em pé. Que Deus te abençoe. E ao invés de nós orarmos de novo, você vai dar um abraço na pessoa do seu lado e a gente... Pera aí. Visitante. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta a mão aí, por favor. Aqui tem uma menina, mais alguém? Não? Seja muito bem-vinda. Segue a gente lá nos Inconformados para ficar por dentro da nossa agenda, de tudo que a gente faz. Que Deus abençoe. Saia, antes de sair, dê um abraço na pessoa do seu lado aí. E um bom domingo e um bom resto de sábado para todos.